Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá começar? E aí, meus queridos do sexto ano, vamos falando sobre percepção do ambiente, capítulo 8, página 28. Bem, galera, a gente sabe que perceber o ambiente, principalmente para a gente, né, os seres humanos, é super importante, pois isso garante até a nossa sobrevivência. Bem, isso pode ser observado quando conseguimos identificar animais numa floresta, ou quando atravessamos a rua, né? Temos que olhar para ver se vem carro, bicicleta, moto, ou quando distinguimos aí os obstáculos, as luzes, os sons do ambiente. Tudo isso faz com que nós realmente percebamos aí o ambiente, o que tem ali, o que realmente pode nos trazer aí uma certa preocupação, né? E nós percebemos esse ambiente utilizando alguns recursos, alguns órgãos, né? Que nós vamos falar aí dos órgãos dos sentidos. Mas olhando agora para essa imagem, será que tudo aquilo que a gente vê realmente rapidamente é aquilo que se parece? Olha aí para essa imagem. Você tem essa imagem no livro, né? Então fica até melhor, né? Para você observar com mais clareza. Será que a gente realmente está vendo aí, né, uma cobra? O que você acha? Olha bem, tá? Bem, se você for olhar bem profundamente, bem atentamente, você vai ver que não é. Ela simula aí, né, uma serpente, mas na verdade não é. São braços e mãos pintados e também numa forma, né, característica aí em relação a essa serpente, tá? Então não é. Por isso que é interessante que nós tenhamos essa percepção do ambiente, né? Que nós realmente consigamos entender o que está ali ao nosso redor. E por isso nós vamos falar sobre os órgãos que fazem essa percepção, né, que é tão importante para a gente. E nós vamos então começando a falar sobre o olfato. O olfato que é tão importante, né, gente? Bem, o órgão responsável pelo olfato é o nariz. Deixa eu colocar aqui, ó. É o nariz. Somos capazes de sentir mais de 6.000 odores diferentes e é realmente comum que alguns deles desencadeiem uma série de emoções relacionadas à memória daquele odor. Quando eu falo odor, eu estou me referindo ao cheiro, tá? Aos cheiros no geral, ok? Então, o nariz ele é responsável por captar esses odores e nós sentimos em torno aí de 6.000 odores diferentes, sendo que alguns deles vão nos pegar, vão atuar, né, lá na memória olfativa. Por exemplo, quem nunca aí sentiu um cheirinho de um perfume, né, que você era comum para você há um tempo atrás. Você sente agora esse perfume e lembra, ó, é o perfume que a minha avó usa, que o meu avô usa, né? Enfim, e ele desperta aí essa memória olfativa, né? O aroma do perfume, aí aqui o exemplo, né, de alguém que você conhece, que vai realmente relembrar aí, trazer à mente bons momentos, mas também pode ser o contrário. Por exemplo, um remédio com um cheiro forte, um cheiro ruim, né? Quando você lembra do cheiro, já tomei esse remédio, né? Bem, percebemos os odores, que são os cheiros, das substâncias dissolvidas no ar. Quando essas substâncias chegam à cavidade nasal, os estímulos são transformados em impulso nervoso, que é levado pelo nervo olfatório até o bulbo. Até o bulbo olfatório, bem aqui, ó. Então, aqui nesse exemplo, a pessoa está sentindo o cheiro da rosa, né? E ele vem, ó, é captado, esse estímulo é captado e ele é transformado em impulso nervoso. E esse impulso, olha, é levado até aqui, ó, no bulbo olfatório, tá?
Dentro aqui do bulbo olfatório, nós vamos ter outras estruturas, como o nervo olfatório e as células olfativas, ok? Olfatórias, perdão, tá? Que fazem com que, né, essa região aí do bulbo olfatório, é uma região do cérebro, ele interprete, né, esse cheiro e relacione a nossa memória olfativa. É interessante também nós falarmos que tanto a temperatura quanto a umidade podem influenciar na liberação de substâncias aromáticas. Aromática, o que é isso? É aquilo que tem um certo cheiro, né? Por exemplo, um pão ainda quente, recém-saído do forno, libera mais odores no ar do que aquele que já está frio. Então, você consegue identificar até mais rapidamente em relação, no caso do pão saindo do forno, você identifica mais rápido, né? Vamos lá. E aí, na página 30, tem uma parte falando das conexões, né? Uma parte de conexões falando do cheiro. Tem cheiro de química. E a gente não vai ler, a tia vai resumir um pouquinho e você vai ler depois com calma, ok? E esse cheiro de química, ele tá falando dos aromatizantes. Nós temos aí aromatizantes que podem ser classificados como naturais e aqueles que são sintéticos. Os naturais são aqueles compostos extraídos de plantas, né? E os sintéticos são aqueles que são produzidos em laboratório através de processos químicos, né? E os dois, eles podem ser usados aí para dar, aumentar, intensificar os sabores, né, os cheiros aos alimentos, ok? E o texto fala justamente da diferença entre o aromatizante natural e o sintético, sendo que em muitas das vezes nós utilizamos mais os aromatizantes sintéticos, né? Porque eles são mais baratos e eles são mais utilizados porque eles são mais baratos, né? Justamente para quem vai utilizar em grande quantidade nas fábricas de alimento, tá? Aí ele vai te dar um outro olhar em relação aos aromatizantes, tanto naturais quanto artificiais. É mais uma informação bem interessante para você dar uma lida. Gustação. Bem, a gustação é a capacidade de percebermos o gosto dos alimentos. Podemos identificar os seguintes gostos: doce, azedo, salgado, amargo e umami. Vamos lá. Doce, salgado, azedo, amargo e umami. O gosto umami é reconhecido quando o alimento é rico em um aminoácido chamado glutamato, que está presente aonde? Nas carnes, tomates, algas e cogumelos. E onde é que a gente vai sentir, então, os sabores das coisas? Tá aqui, você tá vendo, né? Aqui, ó, na língua. Mas será que eu só tenho esses botões gustativos, essas papilas aqui, ó? Eu vou encontrar em outros lugares também, tá? A gente já vai falar sobre isso. Então, na língua, nós temos pequenas elevações que nós chamamos de papilas. Essas papilas, elas vão captar as diferentes substâncias dos alimentos. Em cada papila, cada elevação dessa aqui, ó, vem pra cá, pro ladinho. Você vai ver que há terminações nervosas, ó, vem pra cá, ele vai descendo, tem essas terminações nervosas que nós chamamos de botões gustativos. Eles funcionam como receptores químicos, transformando o estímulo químico em impulso nervoso. Então, o cérebro recebe e envia informações interpretando o gosto. Aí ele vai dizer se é doce, salgado, né? Há botões gustativos também aonde? No teto da boca, aqui em cima, tá? Não é no dente não, é como se tivesse mais internamente no teto da boca, na faringe e na laringe. Bem, o sentido da gustação está muito ligado ao olfato, tá, gente? Eles estão interligados aí, porque ao colocarmos os alimentos na boca, substâncias aromáticas se espalham e atingem o interior das cavidades nasais,
Dessa forma, podemos perceber ao mesmo tempo o odor e o gosto dos alimentos, que vai ampliar, você vai conseguir perceber, né, muito mais ainda o sabor, tá? Porém, se eu tenho alguma situação, vamos falar aí da gripe. Geralmente, quando a gente está gripado, o nariz fica entupido, né? A cavidade nasal aqui ela fica mais fechada por conta do muco, e aí a gente não consegue sentir tanto assim o cheiro dos alimentos, né? Logo, também vai influenciar aí no gosto dos alimentos. Quantas vezes a gente gripado diz assim, ai, mas essa comida tá tão sem gosto, eu não tô sentindo gosto de nada, né? Não tá gostoso. Mas na verdade, por quê? Porque sentido acaba interferindo no outro. Então, o nariz ali, a cavidade nasal tá muito fechada por conta do muco, você não sente o cheiro, logo influencia também ali no sabor. Outras questões, crianças, como questões genéticas, acidentes, doenças ou traumas, podem também apresentar diferentes graus de perda de gustação e olfato, né? Então a pessoa de repente não sente tanto assim devido a um desses fatores que eu acabei de falar. Um outro problema também é para quem é fumante, né? Porque lá no cigarro existem algumas substâncias que afetam essas terminações nervosas. E aí a pessoa, de repente, acaba não sentindo o gosto e o olfato, tá? Vamos então para o tato. Bem, a pele é o órgão sensorial responsável pelo tato. É por meio dela que nós vamos poder perceber a temperatura, pressão, forma, textura, tamanho dos objetos e dos corpos, né? O ser humano, olha lá, olha essa questão aqui, bem interessante. Ele não tem a melhor audição nem a melhor visão do reino animal, mas o nosso tato é superior aos dos demais animais. Nossa mão, por exemplo, é extremamente sensível e isso nos garante, entre outras coisas, escrever, sentir a textura e a forma dos objetos. Utilizando o tato, podemos sentir não somente os objetos, mas também o corpo de outros seres vivos. Por isso, o toque é uma importante função de percepção. E aí, crianças, aqui embaixo da pele, ó, nesse exemplo aqui, nessa imagem, aqui a gente tem a pele, tem os pelos, e embaixo da pele nós vamos encontrar os receptores sensoriais. E existem vários, você está vendo vários desenhinhos aqui que estão representando esses receptores. Então, nós vamos ter receptores sensoriais que são voltados para a temperatura, que são voltados para a pressão, que são voltados para a dor, né? Então, aqui embaixo da pele, nós temos esses receptores, né? Que estão relacionados aí a alguma situação, ou pela temperatura, ou pela pressão, ou pela dor, né? E é interessante nós falarmos também que a quantidade e a distribuição desses receptores sensoriais na pele varia muito de um local para o outro, assim, no nosso corpo. E também varia de pessoa para pessoa. Assim, eu não sei vocês, mas em relação a receptores, tem pessoas que são mais sensíveis próximo do pescoço, outras são mais sensíveis no braço, outras são mais sensíveis. Então, depende muito. Eles não estão distribuídos de forma comum, igual para todo mundo. Varia, tá? É por isso que em algumas regiões são mais sensíveis à temperatura ou à pressão. E aí, crianças, nós vamos terminar com o exercício da página 33, opa, não passei aqui, da página 33 do livro didático, tá? Na próxima aula, nós já vamos, então, terminar aí o nosso livro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mais 2 aulas a gente termina. Portanto, eu vou deixar apenas um exercício por enquanto, tá bom? Crianças, muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau!